Eu gostaria de pedir permissão para entrar na sua casa, já que nós estamos ministrando via internet, né? E, com certeza, adentrando no lado de cada um. Eu creio que toda a família está reunida aqui. Esse tempo tem sido um tempo maravilhoso, né? De nós nos ajuntarmos enquanto família em nossas casas e poder estar ministrando aos nossos, né? E esta noite não vai ser diferente. Eu creio que a palavra que Deus colocou no meu coração e também um tema, né, que eu venho trazer esta noite sobre a importância de estudar a Bíblia em família. E não há momento mais apropriado, né, para que nós possamos falar sobre isso, né? A família está unida, a família está junta em casa, e nesses cultos, graças a Deus, tem sido a substância, o fundamento, o alimento necessário para que nós estejamos firmados, não é, na rocha, nesse tempo de quarentena. Graças a Deus que Deus não está em quarentena e Ele continua trabalhando em nosso favor, não é? Ele quer apenas que nós estejamos atentos à sua palavra, não é? Eu creio que nesse tempo, Deus abriu uma oportunidade para nós, como sacerdotes, como pais, como filhos, né, termos a oportunidade de crescermos em nossos relacionamentos. Porque Deus, é um pai relacional, Ele ama relacionamento, né? Do princípio até o fim das suas escrituras, Ele nos mostra, né, a importância de nos relacionarmos entre nós horizontalmente e verticalmente entre nós e Deus. E esta oportunidade, Deus nos encontra em casa. Eu sei, hoje, numa live que estávamos fazendo, né, o evangelista Rodolfo Abrantes, ele estava dizendo, Deus nos enviou para casa, nos enviou para a base, para que pudéssemos consertar algumas coisas, pudéssemos rever alguns conceitos, né, pudéssemos verdadeiramente retomar, não é, a nossa vida em família, para que Deus possa está nos promovendo. Então, esse ambiente e esse momento, então, Deus está nos encontrando em casa e nos coloca em cima de uma plataforma, como forma de nos lançar para as coisas maiores. Eu creio, como toda a igreja está crendo, que esse tempo logo, logo vai passar. E eu estava dizendo aqui para os meninos que estão aqui, eu tenho o hábito de abraçar e beijar as pessoas. E você não sabe o quanto eu estou me sentindo sem fazer isso. Não é? Porque é um hábito, me sinto engessado, mas logo, logo isso vai passar e nós estamos fazendo isso apenas de forma online, né? Via internet. Então eu gostaria que você curvasse sua cabeça nesse instante para que pudéssemos orar e darmos acesso à unção, darmos acesso verdadeiramente à presença de Deus em nosso meio. Pai, no nome de Jesus, nós te damos graças, Senhor, porque você tem cuidado verdadeiramente dos seus, Senhor. Nós te damos graças porque nós cremos que teus anjos têm recebido tuas ordens e têm guardado nossas casas da forma como você os instruiu, Pai. Nós certamente estamos nos alimentando e aproveitando da tua presença com um tempo de qualidade, Senhor. Muitos de nós estávamos sem tempo necessário para poder termos um tempo de qualidade contigo, Pai, mas chegou o tempo, chegou a hora. E esse tempo já está sendo manifesto em nossas vidas, né? E nós estamos tendo esta oportunidade de poder crescer em Ti, de poder nos relacionar e nos amadurecer cada vez mais. Nós temos a certeza que a Tua igreja nunca mais será a mesma a partir desse tempo. Nós seremos diferentes, seremos pais melhores, seremos mães melhores, seremos filhos melhores, seremos profissionais melhores em cada ambiente de trabalho, ou seja, nós vamos melhorar, até porque a tua palavra diz que você faz novas coisas, todas as coisas, todos os dias em nossas vidas, Pai. E nesse instante, nessa hora, nós queremos abrir os nossos corações para que a tua palavra seja permeada, para que a tua palavra seja lançada, semeada em nossos corações. Queremos crescer, queremos avançar, e esta noite nós saborearemos o teu extraordinário em nossas vidas. Nós poderemos ver o teu extraordinário a partir de nossas casas, daqueles que estão
com suas portas abertas para receber esta palavra poderosa, que ela é viva e eficaz, e ela não voltará para ti vazia, Senhor. Eu te dou graças, abençoo cada lar, cada família, cada casamento, cada filho, a você que mora sozinho, continue sendo abençoados, porque quando se está na presença de Deus, quando se está envolvido na palavra, certamente nós estamos sendo abençoados por Ele. No nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Então, queridos, eu queria ler um versículo para poder adentrarmos a esse assunto, não é tão precioso, que vai nos ensinar. Eu sei que todos nós já sabemos, mas Deus em todo o tempo Ele está nos dando a oportunidade de melhorar, como eu falei, orando. Então eu tenho certeza de que esta noite, algumas coisas você vai ser incomodado, né, para que traga uma mudança em sua vida, para que verdadeiramente Deus possa acrescentar sementes ou porções preciosas esta noite para você. A palavra de Deus, eu gostaria que você abrisse lá em Provérbios 22, 6. Todos nós, como família, conhecemos esse versículo tão poderoso. Aleluia! A palavra de Deus nos diz assim: ensina seus filhos no caminho certo, e mesmo quando envelhecerem, eles não se desviarão dele. Nós também sabemos essa importância da diferença de ensinar e ensinar o caminho, né? Quantos de nós não já ouvimos ministrações a respeito disso? Ensinar um caminho, ou o caminho é apontar, é dar o endereço e fazer com que a pessoa chegue àquele ponto, àquela localização. Mas ensinar no caminho nos mostra algo diferente, nos mostra que há uma participação daquele que está ensinando, naquele que está procurando o caminho, naquele que está querendo aprender o caminho. E os pais, cabe aos pais a responsabilidade de ensinar os filhos. Ensinar é a mesma coisa que treinar. Né? E eu sei que cada um de nós, como sacerdote, temos essa responsabilidade e devemos fazer com excelência, né? Termos o tempo necessário que nós temos e fazer desse tempo um tempo de qualidade. Né? Nós não podemos nos esquivar de deixar com que nossos filhos cresçam, não é somente amparados por ensinos do conhecimento natural em suas escolas, nem tampouco somente presos aos ensinamentos da igreja. A educação, o ensino verdadeiro e a parte espiritual cabe a nós como pais, cabe a nós como mestres que Deus escolheu para exercer o sacerdócio dentro de nossas casas. Né? E nós sabemos que tantas e tantas crianças ou jovens, né, que hoje estão nas ruas, marginalizados, né, e também como marginais, porque não tiveram o ensinamento presencial de forma qualificada na vida de seus filhos. Não é? É como que nós estivéssemos aqui na igreja. Nós estamos ministrando para a igreja, mas não de forma presencial, porque a igreja não está aqui, está em casa. E verdadeiramente a igreja é a casa. Nós somos a casa de Deus. Então, da mesma forma como nós estamos aqui, os pais que se ausentam a fazer isso em casa têm só possíveis espectadores, mas que não têm um instrutor. Não é? Aqueles que são designados para aprenderem de forma isolada por si mesmo. E essa não é a vontade de Deus. Nós fomos levantados como pais, como homens e mulheres de Deus, para encaminhar nossos filhos nos ensinamentos corretos. Nós sabemos que o caráter ele é forjado entre 3, 5, 6, 7 anos. E como é precioso nós termos a oportunidade de fazer isso, né, na vida dos nossos filhos, quando nós conhecemos a palavra. Mas não foi assim comigo. O meu pai, ele era um homem, um político, um homem conceituado, tal, mas os ensinamentos necessários ou o tempo de qualidade para comigo não era com excelência. Ele viajava muito, não tinha muito tempo para nós, e nós perdemos essa comunhão que nós temos agora,
a oportunidade de fazê-lo em casa nesse instante. Nós já ouvimos, e eu creio que você sabe disso, que Deus é aquele que é especialista em transformar adversidades, ou maldição, ou tempestade, em bênção. E Deus transformou esse momento, não é, em que Satanás se levanta como forma, não é, de fechar as igrejas, como forma de impedir que nós estejamos em comunhão, e nos provoca esse isolamento social que não tem nada de social. É algo antissocial, mas como somos dirigidos, orientados, instruídos, né, pelos poderes públicos, nós precisamos estar em casa, né? Mas não devemos ficar em casa alheios às coisas de Deus. Afinal de contas, você e eu entendemos e sabemos que somos seres espirituais. E à medida que nós nos enchemos espiritualmente, é à medida que nós temos de promover a sabedoria de Deus no governo de nossa casa. Quanto mais nível espiritual você tiver, mais você vai ter oportunidade de governar seu corpo, governar suas emoções da forma como Deus quer. Mas quando nós nos distanciamos da palavra, quando nós nos omitimos, né, de passar ou instruir a nossa casa, a nossa família com os ensinamentos espirituais, nós estamos baixando o nível, nós estamos chegando abaixo da média, e Deus quer nos ver em todo o tempo acima da média. Amém? Aleluia! Então nós entendemos que a responsabilidade de treinar os filhos é dos pais, né? Nós vemos que pais têm terceirizado isso, não é? Quando na verdade está fugindo da sua responsabilidade. Os pais verdadeiramente eles precisam, não é, instruir os filhos com o coração, e precisam instruir os filhos na graça, não é, no entendimento do nosso Senhor Jesus Cristo, não é? As famílias fortes, elas produzem igrejas fortes. Mas como nós podemos ensinar nossos filhos? Eu quero que você abra sua Bíblia, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, no verso 11, Paulo nos dá um modelo de como pais devemos instruir os filhos da forma correta. Ele diz assim, 1 Tessalonicenses 2, verso 11, diz: falamos com vocês, tomando como exemplo o que os pais falam aos próprios filhos. Olha só. Paulo estava falando com os discípulos e lembrando a eles que está falando com eles como os próprios pais falam aos seus filhos. Ou seja, os pais devem falar da forma como ele vai nos instruir aqui. E como é essa forma de que Paulo está falando? No verso 12 diz: exortando, consolando e admoestando, ou seja, advertindo, aconselhando de como viver de modo digno de Deus, não provocando a ira dos filhos, como diz lá em Efésios 6:4. Como é que os pais podem provocar a ira dos filhos fugindo dessa recomendação de Paulo? Sendo um dominador, um prepotente, né? Alguém autoritário, um predador, aquele que quer as coisas de forma, né, de induzir da forma incorreta, né? Trazendo medo, trazendo pânico na vida dos filhos. É o que estamos vivenciando isso agora. O que é que está acontecendo no mundo? O mundo tem sido bombardeado, não é, das ações de Satanás como forma de trazer medo, deixar as pessoas apavoradas e desesperadas. E da mesma forma, nós não precisamos fazer ou instruir nossos filhos de forma com que eles se sintam amedrontados. Certamente isso passou por mim. Eu era um menino muito inseguro, muito tímido quando ia para a escola, eu me escondia lá atrás para não ser chamado. E até mesmo quando comecei a frequentar a igreja, a aceitar o Senhor como meu Salvador, eu tinha medo de microfone, medo de aparecer, de ser colocado na frente de pessoas. Por quê? Porque foi uma insegurança que foi provocada pela omissão ou pela prepotência de meu pai em certas ocasiões. Eu sei que você se lembra de algo, eu vou te dar um exemplo. Meu pai dizia isso: olha, faça o que eu digo e não faça o que eu faço.
Isso é o quê? Representa o quê? Isso nos representa medo, não é? Então eu fui um garoto assim, dessa forma, mas eu consegui me libertar à medida em que eu me deparava com a palavra, à medida em que eu aprendi a palavra de Deus. E graças a Deus eu sou outro. Amém? Então, nós precisamos entender que nós devemos ensinar, disciplinando nossos filhos em amor. Até na hora de disciplinar, nós precisamos disciplinar em amor. Nós não somos, os psicólogos dizem isso, não é? Falam sobre isso. Você nunca deve disciplinar um filho quando estiver irado. Por quê? Porque você pode passar do extremo, não é? Da emoção que nós chamamos a emoção equilibrada. Não é? Então nós devemos ter o cuidado, e graças a Deus que nós somos seres espirituais, eu e você que está em casa sabe disso, que você é um ser espiritual, e por ser um ser espiritual, você tem um professor ao seu lado chamado Espírito Santo. Ele é o melhor professor na vida dos pais e também é o melhor professor na vida dos filhos. Então esta é a forma que nós devemos ensinar nossos filhos. A forma de aprender juntos, não é? Na cozinha, ao redor da mesa, aprender juntos na sala de estar, aprender juntos na sala de TV. É uma hora onde você tem ambientes diferentes, mas que não pode perder a oportunidade de estar em todo tempo ensinando, mostrando no caminho, apresentando a ele o que está se vendo, o que está se passando, né? Da forma como Deus vê. Não da forma que o mundo instrui. Essa forma de discipulado, né, eu entendo isso como um discipulado que Deus quer que nós façamos. O que é o discipulado? Discipulado é um ensino prático. Discipulado é um ensino de alguém que já foi discipulado e agora quer discipular os seus. Não sei se você está me entendendo, mas você vai chegar lá. Nós temos um padrão de discipulado, e não é de hoje. Não veio somente no tempo de Jesus, mas veio lá no Antigo Testamento, desde o tempo de Moisés. Nós temos um padrão de discipulado. E foi Moisés, instruído por Deus, que apresentou esse padrão para o povo naquela época. E esse padrão tem sido o padrão de discipulado verdadeiro, espiritualmente falando. Amém? Moisés, ele foi instruído a apresentar esse discipulado. E eu acho interessante, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia, eu anotei aqui essa versão na mensagem, né, lá em Deuteronômio, no livro de Deuteronômio, no capítulo 6, no verso 6, eu acho também que todos nós aprendemos muito sobre essa palavra, já ouvimos muito sobre isso, em ministrações para pais, para filhos, para família. Diz assim: escrevam no coração os mandamentos que eu estou transmitindo a vocês, apropriem-se deles. Olha só, me dá só uma pausazinha aí. Deus está falando aqui primeiramente para os pais. Ele diz, olha, escrevam no coração os mandamentos que eu estou transmitindo a vocês, pais. Então apropriem-se deles. Ou seja, o pai, ele só está no nível de discipular seus discípulos quando ele está sabedor ou conhecedor daquilo que Deus tem para ele e para a sua família. Por isso a importância das igrejas hoje, elas estão interessadas ou dando a importância devida ao discipulado dos pais. As igrejas têm esquecido muito isso e têm partido para se fazer conhecidas através de outros artifícios, eventos, não é? Que trazem jovens, não é errado evangelizar, mas que trazem jovens, mas de repente esses jovens não têm um acompanhamento e logo eles não têm firmeza doutrinária. Quando eu estava orando, eu estava pesquisando, estudando um pouco sobre isso, e eu vi uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos, e diz que 61% dos jovens, né, que foram adolescentes na igreja, nessa época lá dessa pesquisa, esses jovens com 20 anos hoje estão afastados da igreja. 61% é um número alarmante. E por que esses jovens frequentavam a igreja, iam com seus pais, e aos 20 anos eles
desistiram da igreja, desistiram de Deus e não querem nem ouvir falar de Deus. Por que que muitos pastores têm se apresentado aí e nós temos visto exemplos de filhos de pastores que não querem acompanhar seus pais nas igrejas? O porquê disso? A ausência do discipulado, a ausência do ensinamento prático. Jesus também nos mostra no Novo Testamento o padrão, não é? Para ensinar. O padrão é viver e ter a ação necessária, ou seja, Jesus ensinou a seus discípulos através do exemplo. Não foi gritando, não foi falando, não foi com um data show, não tinha recurso nenhum. Ele ensinava exercitando a palavra, exercitando a fé. E é difícil de compreendermos isso como pais. Nós precisamos ensinar nossos filhos, queridos, não é somente trazendo chavões bíblicos, não é somente trazendo versículos fora de contexto, como forma de amedrontar nossos filhos, para que eles façam a vontade de Deus. Não, nós precisamos exemplificá-los, nós precisamos ensiná-los na prática, que somos homens e mulheres de oração, que precisamos ensiná-los na prática que é importante crer em Deus, precisamos ensiná-los na prática que é importante ir para a igreja, precisamos ensiná-los na prática que é importante dizimar, ofertar, ou seja, nós precisamos, queridos, instruir como mestres, como discipulados, né? Como alguém que fomos discipulados de forma correta. Mas o que ocorre é que os pais não têm sido discipulados. E graças a Deus por essa visão nossa, graças a Deus por esta visão aqui dessa igreja, que há um discipulado, instruindo os pais, não é? Como esse projeto mesmo, né? De falar do casamento, de falar da família, ou seja, instruindo os pais para que eles possam estarem calçados com o evangelho da salvação, para que eles possam em todo o tempo estarem munidos da arma correta, que é o amor, em poder ensinar, tratar seus filhos da forma correta. Então Moisés, ele teve essa estratégia, mas primeiramente ele instrui os pais. Pais, eu vou lhe ensinar algo. Vocês precisam se deixar ser ensinados. Vocês precisam se deixar ter intimidades com Deus, para que Ele passe as informações e assim vocês possam ministrar aos seus, ministrar a sua casa. Então, no próximo versículo, né, mais adiante diz, não podemos discipular nossos filhos além do nosso próprio nível de discipulado, como eu já falei. Ou seja, o teu nível de discipulado vai saber se verdadeiramente seus filhos vão ser discipulados de forma correta. Amém? Não sei se você está me entendendo. Aleluia. Glória a Deus. A importância da igreja hoje, né, é para discipular os pais. Os pais estão terceirizando essa tarefa, se omitindo de suas responsabilidades como sacerdote. Essa é uma missão, é uma tarefa intransferível. Só cabe a mim, a você como pai, ou aqueles que não têm pai, mas têm mãe, a você como mãe, ou você que não tem os dois, é você como o irmão mais velho, como arrimo de família. Alguém precisa tomar as rédeas da casa para poder instruir os filhos, né? E fazer com que eles sejam formados no caráter de Deus, que eles possam exemplificar o caráter de Deus. Aleluia, glória a Deus. E diz, e levem seus filhos a se apropriarem deles. Eu comecei a ler aí o primeiro versículo que diz que os pais têm que se apropriar desses ensinamentos, desse discipulado, e levem seus filhos a se apropriarem deles. No verso 7 diz assim, que eles sejam o assunto da sua conversa, ou seja, discipulado é uma conversa, que eles sejam o assunto da sua conversa, onde quer que vocês estiverem. Ou seja, ele não precisa ser somente na igreja, ele não precisa ser somente em casa, ele precisa ser também em outros ambientes, porque assim vai trazer algo de originalidade. Vai dizer que você não está preso a algo automático. Não, queridos, você pode aprender a palavra de Deus, seja lá onde for.
Não é? Você pode aprender ainda a um cinema, estar assistindo um filho com seu pai, e ele podendo estar instruindo você a respeito do que está vendo. Você pode estar saindo para lanchar com ele, e ele pode estar instruindo você naquele momento precioso ao redor da mesa, lhe ensinando como é bom servir a Deus. Aleluia! Olha só, diz conversar, dialogar, testemunhar, ter experiências. Sentados à mesa, ou seja, um lugar de comunhão, olhando nos olhos um do outro. Quantos de nós não tem perdido isso? Quantas famílias que estão nos assistindo, talvez você tenha perdido isso. Talvez você esteja fazendo suas refeições sozinha em casa, ou sozinhos como pais. Seus filhos estão pregados na televisão, com os pratos em suas mãos. Talvez o outro esteja no computador almoçando, sem disciplina nenhuma. Essa é a forma de chamar e disciplinar, e dizer: filho, isso não condiz a um filho, a um homem de Deus. Nós precisamos estar juntos ao redor da mesa, propiciando crescimento na vida um do outro, propiciando experiências na vida de pais para com filhos e filhos para com pais. Aleluia! Olha só que coisa preciosa. Vocês devem ensinar em casa ou andando pela rua. Aleluia! Ou seja, através do exemplo. Em todo canto é lugar de se ensinar a palavra. Não é somente a igreja, nós travamos muitas vezes os filhos. E tem mais, tem pais que só fazem deixar na igreja, e foge para outro compromisso. Tem se omitido e tem deixado os filhos como que pensando, eles estão bem guardados lá. Certamente que estão bem guardados sim, mas essa não é a forma correta deles crescerem, porque lá eles vão entrar num ambiente onde famílias estão presentes, onde exemplos estão sido evidenciados para que ele possa também estar junto com a sua família. Quantos filhos não estão na igreja sem seus pais e desejariam muito de ver seus filhos sentados ao seu lado? Esse é um tempo de nós revermos as nossas posições, as nossas condições de como nós estamos vivendo. Deus está nos dando oportunidades de repararmos nossos relacionamentos. Aleluia! Olha só, que eles sejam repetidos desde a hora em que vocês se levantam pela manhã, até a hora de cair na cama à noite, que estejam amarradas na mão e na testa de vocês como lembretes e até escritos nos batentes da porta das casas e nas portas das suas cidades. Esse é o discipulado padrão bíblico. Esse é o discipulado padrão que Deus estabeleceu para nós. O discipulado de ensinar as nossas crianças, nossos filhos, a nossa família de forma geral, executando, praticando a palavra. Não é? Nós não vivemos somente de estar só ouvindo palavras. Mas, acima de tudo, o Tiago nos instrui a isso. Não sejais somente ouvintes da palavra, mas, acima de tudo, sejam praticantes da palavra. É a prática da palavra que forja o exemplo. Sabe, queridos, como pais, você não vai deixar legado para seus filhos. Você deve entender que legado não se deixa para alguém. Legado se deixa em alguém. E sabe como é que se deixa legado em alguém? É no exemplo, é na parceria, é na caminhada, é no envolvimento, é na experiência. Aleluia! A minha vida nunca mais foi a mesma, queridos. Graças a Deus, Deus foi nos instruindo. Nós não somos perfeitos, não existem pais perfeitos, queridos, mas existem pais que se esforçam em estarem habilitados para dar dar a continuidade àquilo que Deus instruiu para que ele correspondesse junto à sua família. Aleluia! Glória a Deus. Então, o discipulado, ele é um ensino através do exemplo. E eu vou dizer para você, eu botei 3 tópicos aqui que você vai entender comigo, como é importante. Por exemplo, se você é um discípulo para seus filhos, ou tem promovido o discipulado na sua casa, olha só, se você não é fiel ao estudo da Bíblia, nunca será capaz de ensinar seus filhos a estudarem a palavra.
Aleluia! Se você não é exemplo de oração, não ora em casa, não ora nos momentos que seus filhos talvez não estejam vendo, nunca será capaz de ensiná-los a orar. Se você não cumpre os princípios bíblicos, eles nunca desejarão cumpri-lo. Se você não dá testemunho aos de fora, como seus filhos darão testemunho lá fora também? Discipulado requer participação de alguém primeiro. E esse alguém primeiro é nomeado de pais. Esse alguém primeiro foi levantado como sacerdote. E o sacerdote, ele não é um leigo, ele deve ser instruído. Ele deve ser um mestre na palavra, ele deve ser discipulado para ter o cacife de poder ensinar seus filhos, né, com uma autoridade. Lembra, as pessoas quando Jesus ensinava e promovia os milagres, as pessoas diziam, ele ensina como quem tem autoridade. As pessoas estavam dizendo, ele tem autoridade, faz, diz, e o que diz é correspondente àquilo que ele faz. Então, que pena nós encontrarmos, muitas vezes, pais dizendo uma coisa, e filhos envergonhando e desmentindo na cara dos pais. Eu já vi muitos exemplos assim. Muitos pais são envergonhados por filhos, porque passam somente para as pessoas de fora uma vida de aparência, quando na verdade a igreja começa em casa. O que eu sou na igreja vem como consequência do que eu vivo em casa primeiro. Eu não posso ser na igreja o que sou diferente em casa. Aleluia! Deus está nos dando um tempo novo para poder melhorarmos em tudo que diz respeito à vida familiar. Porque Deus, Ele instituiu a família, Ele instituiu o casamento e Deus, Ele fez com que mulheres estéreis tivessem filhos, porque Ele sabe que é providencial para dar um encaminhamento à descendência. Aleluia! Glória a Deus! Deixa eu pegar aqui meus óculos, que eu escrevi algo pequeno aqui. Aleluia! Então, esse discipulado de ensino, por exemplo, ele tem 3 áreas. O lar, né, que é a mesa das refeições, é onde você disciplina, é o lugar da adoração, é o lugar das discussões, é o lugar dos questionamentos, quando nós estamos reunidos em família, discutindo a palavra de Deus. Essa é uma das áreas importantes. A segunda área é a área da comunidade, é a área da oração, do serviço, de alcançar o perdido, que também é uma área que é aproveitável para o discipulado em família. E temos a igreja, né? É onde você participa, onde você mantém compromisso, é onde você participa dos cultos. E seus filhos vão vendo isso e vão se deixando ser aprendidos, ensinados a progredir na palavra de Deus. Os pais devem ser o garoto propaganda de Deus no lar. O discipulado básico, ele começa verdadeiramente no lar. Sabe, queridos, eu tenho vivido os melhores dias da minha vida. Meus filhos têm correspondido a tudo aquilo que passamos anos ensinando. 20 anos, quase 30 anos ensinando, não é? Foram dias de possíveis tropeços, de erros, mas de muitos acertos. Hoje eu tenho uma certeza de que quando Deus diz, quando cria todas as coisas, no 7º dia, Deus diz assim, e Deus criou tudo e depois descansou, não é assim? Esse descansar de Deus, a gente sabe que não é um descanso físico. Não é por ele estar cansado, mas por algo precioso que ele criou e terminou com maestria. E hoje eu posso dizer isso, com relação à minha criação, aos meus filhos. Agora eu estou contemplando tudo que foi ensinado, eu estou contemplando o caráter de Deus que foi forjado através de nós como pais, de mim, de Cinelândia como pais, instruindo nossos filhos. Hoje eles são exemplos, são ministros da palavra. E eu posso dizer como Deus, rapaz, ufa, graças a Deus terminei.
terminamos um trabalho, mas sabe, eu quero que você entenda que um discipulado ele não tem fim. O discipulado é permanente, é até enquanto o sacerdote viver. Você vai ter essa cobrança de Deus em estar socorrendo seus filhos. Afinal de contas, somos famílias e precisamos estar nos dando suporte uns aos outros. Aleluia! Então Jesus, existe uma passagem no Evangelho que está lá em Marcos. Quando Jesus cura um endemoniado, eu quero que você preste bem atenção nisso. A Bíblia diz que aquele jovem estava endemoniado. E quando ele encontrou Jesus, Jesus o curou. Mas de repente aquele jovem ficou tão vibrado, tão feliz com aquela libertação, que ele disse: Jesus, eu quero te seguir. Mas qual foi a resposta de Jesus? Jesus disse: não, você vai voltar para casa e vai testemunhar do que Deus fez na tua vida. O que Jesus estava fazendo aí, Jesus estava devolvendo aquele jovem para a sua família. Sabe, queridos, ele estava devolvendo para que corrigisse, não é? Alguma coisa que foi desajustada, corrigisse relacionamentos, corrigisse algumas situações que precisavam ser restauradas naquele lar. Sabe, nesse tempo Deus está nos enviando para casa. Nesse tempo que nós estamos diante dessa adversidade, esplendidamente Deus tem nos levado, nos enviado para casa para começar de novo. Para nos instruir de novo, para nos fortalecer de novo, para nos mostrar como pais. Aquele jovem estava sendo devolvido para a sua casa, para a partir da casa ser reintegrado à sociedade. É a casa que integra, não é? A pessoa de integridade, de bom caráter é a sociedade. E quando isso não ocorre é porque houve uma falha do discipulado, houve uma falha de ensinamento em casa. A casa é a base de tudo, a casa é a plataforma que nos envia para alvos maiores, como aquele arqueiro que envia as flechas para o alvo correto. Salmo 127 trata isso muito bem. Aleluia! Por que aquele jovem foi enviado primeiro para casa? Consertar os relacionamentos diante de seus doentes, com seus pais e seus irmãos. Aprender a viver a palavra no lar. Testemunhar de Deus no lar. E assim poder ser inserido na sociedade após ser restaurado, corrigido. Não é? Ser amado mais uma vez, entender o que significa família, entender que Deus está inserido no meio da família, entender que a palavra é o suporte que Deus nos dá para poder seguirmos o sucesso necessário, o alvo correto, queridos. Deus está nos chamando esta noite para atentarmos ou refletirmos a forma como nós estamos sendo pais, a forma como você está sendo mãe, a forma como você está se portando como filho. Deus está chamando a tua atenção esta noite. É nesse tempo que você precisa se preparar, se restaurar, se fortalecer, porque coisas maiores estão chegando e Jesus está voltando. E sabe que Ele vai cobrar de mim e de você o que você fez com a sua família, por sua família, pela sua família. É tempo, queridos, de cairmos em si como caiu o filho pródigo. O filho pródigo viu que havia uma necessidade de voltar para casa, havia uma necessidade de estar mais uma vez junto do pai. Ele tinha certeza que o pai o receberia e iria o amar. Mas a Bíblia diz que precisou ele cair em si. Nesse tempo nós estamos caindo em si no que se refere ao nosso ambiente familiar. Nós estamos caindo em si no que se refere aos nossos casamentos. Como está teu casamento? Algo precisa ser corrigido? Faça. Como está seu relacionamento com seus filhos? Há algo que precisa ser feito? Corra e faça. Aleluia! Esse é o tempo que Deus proveu para nós. Deus está intervindo em nossas vidas com uma chance, com uma nova chance, com uma nova oportunidade. Aleluia! No lar nós devemos aprender a ser pais melhores, aprender a ser os pais que nunca fomos.
No lar nós precisamos aprender a ser os filhos que nunca fomos. O lar é a plataforma para os bons casamentos. O lar é a plataforma para os bons relacionamentos. O lar é a plataforma para os bons profissionais no trabalho. Todo fruto de um bom discipulado começa em casa. Aleluia! Glória a Deus! Os filhos devem ser criados com sabedoria para serem bênçãos na família, na igreja e na sociedade. Aleluia! Eu queria que você abrisse sua Bíblia lá no Salmo 78. Eu vou ler também na versão a mensagem. E veja que coisa preciosa. Está um pouco atrelado a Deuteronômio 6,6. Salmo 78, 5, no verso 10, nos diz: Ele plantou um testemunho em Jacó, estabeleceu a sua palavra em Israel. Então ordenou aos nossos pais que a ensinassem aos seus filhos, para que a geração seguinte a conhecesse, e também as que viessem depois, para que conhecessem a verdade e passassem os fatos adiante, a fim de que seus filhos pudessem confiar em Deus, sem nunca esquecer suas obras e seguir seus mandamentos ao pé da letra. Queira Deus que esses não sejam como os seus pais, teimosos e maus, gente inconstante e infiel, que nunca teve uma vida em conformidade com Deus. Ou seja, aqui nós estamos, a palavra está nos dizendo, nos instruindo, que esse discipulado nosso, ele é de geração em geração. Nós precisamos ensinar nossos filhos as experiências que nós temos tido com Deus, em nosso casamento, por exemplo. Nós precisamos passar para eles como você se comporta diante de seus filhos com a sua esposa. Quantas vezes você diz que já amou sua esposa na frente de seus filhos? Aleluia! Glória a Deus, queridos. Eu quero levantar você nesse tempo. Quero levantar você nessa hora. Deus te levantou, ou levantou vocês como pais, como sacerdotes reais. Como aqueles que guardam não somente a família, não estão somente guardando a família, mas acima de tudo estão instruindo no caminho certo, andando no caminho, mostrando para eles como deve se servir a Deus com alegria. Então que nesse tempo, creio que esta palavra mexeu com você, pois ela mexeu comigo também. E eu sei, queridos, que Deus fará grandes coisas na tua família, se assim você se posicionar. Existe uma palavra que parece ser semelhante: posicionamento e ação. São atitudes e ação, são duas coisas diferentes. Atitude é um posicionamento, mas a ação é a consequência daquilo que eu vou fazer por causa do posicionamento que eu tomei. Então é um tempo de você se posicionar, ter uma atitude, mas também de agir no que diz respeito à sua casa, à sua família. Eu quero nesse instante que você feche seus olhos. Eu quero orar pela sua família, orar pela sua casa. Pai, no nome de Jesus, eu te dou graças, Senhor, por esta família que abriu a porta de suas casas para que a tua palavra penetrasse lá e pudesse trazer organização, Pai, em tudo aquilo que estava desorganizado. Eu declaro, Pai, ajustes, restauração, transformação, casamento mais cheios do vinho novo, filhos cada vez mais conscientes e tementes ao Senhor. Eu declaro, Pai, nada faltando nas casas, nos lares. Declaro o teu suprimento em todo o tempo se manifestando na vida das famílias que estão nos escutando, Pai, e naquelas que não têm nem como ter conhecido a você, Senhor. Nós declaramos, Pai, essas vidas sendo alcançadas por filhos discipulados, por pais discipuladores, Pai. Eu te dou graças, Senhor. Eu continuo, Pai, entendendo e crendo que você é poderoso para fazer infinitamente mais nas nossas vidas e em nossas casas. Eu te dou graças no nome de Jesus. Amém.